Eu quero começar esse devocional fazendo uma pergunta. Como é que você se enxerga diante do espelho? Como é que você se vê diante de uma foto, de um vídeo que postam de você ou que você mesmo tira? Quais são as palavras que você diz a seu próprio respeito? Quando você vê o seu reflexo, a sua imagem refletida em um espelho, em uma foto, ou até mesmo em uma sombra. Quem é você dentro do provador de uma loja de roupas? Quais são as palavras que você lança na sua própria identidade? Olha que loucura. Existem muitas palavras tóxicas que algumas pessoas lançam para a nossa identidade, né? Que entram para dentro dos nossos ouvidos. Mas boa parte das palavras tóxicas saem dos nossos próprios lábios, saem dos nossos próprios pensamentos a respeito de nós mesmos. Hoje eu quero falar aqui nesse Devocional Florescer sobre a forma como a gente se enxerga. E isso influencia e muito no nosso florescimento. Esse canal aqui no YouTube, ele fala sobre o processo de florescimento na presença do Senhor Jesus. E é algo que eu sempre falo, é impossível florescer se não for através da palavra do Senhor Jesus, daquilo que Jesus diz ao nosso respeito. E eu quero te contar primeiramente uma notícia muito ruim, e ao decorrer do vídeo te contar uma notícia muito boa. A notícia ruim é que o diabo ele tem ferido os nossos olhos, mas muitas vezes nós não temos dimensão de que a forma como nós estamos nos enxergando e enxergando a nossa vida é em uma ótica ferida por Satanás. E eu quero contar uma história da Bíblia, que está em 1 Samuel 11. E eu vou ler um versículo, na verdade alguns versículos, e eu quero convidar você a ler, porque só ouvir um versículo, às vezes você não pega toda a essência da palavra. Por isso eu vou deixar aqui na descrição esse texto do devocional e vamos destrunchar, falar um pouquinho sobre essa história. E olha o que diz em 1 Samuel 11, do versículo 1, começando no versículo 1. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: façam um tratado conosco e nos sujeitaremos a vocês. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com você sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Trazendo um breve contexto histórico dessa história, os amonitas eles eram os povos inimigos de Israel e a cidade de Jabes de Gileade era uma cidade do povo de Israel, dos judeus, dos hebreus. E naquela época, quando havia invasões de terras, não eram invasõezinhas, não eram coisinhas pouquinhas. Ah, pegamos vocês, entramos na terra de vocês, agora vocês vão ter que sair. Eles entravam, eles avançavam, cercavam as terras, né? De forma que as pessoas da cidade pudessem ficar oprimidas e fazia toda a questão como é que fala, gente? Aquele negócio de psicológico? Pressão psicológica, né? Desmotivava, desencorajava, colocava medo nas pessoas, de forma que eles conseguiam invadir as suas terras com aquele povo muito frágil, muito desesperado, muito fraco, principalmente da mente. E foi exatamente isso que os amonitas fizeram sob o comando de Naás, um grande líder dos amonitas. Eles cercaram a cidade de Jabes de Gileade, que ficava um pouco distante das demais cidades, e ali ele começou a fazer pressão psicológica para que eles pudessem se render. E quando eles avançavam para poder saquear as terras, eles faziam atrocidades. Eles matavam, eles roubavam, eles faziam todos os tipos de tragédia, né, de punição para aquelas pessoas, de fato, para que eles pudessem humilhá-los. E ali aconteceu exatamente isso. A cidade começou a ser cercada, né, pelos amonitas, e os líderes de Jabes de Gileade começaram a falar assim: olha, não entra não faz esse estrago que vocês estão para fazer, porque eles já sabiam o que os amonitas iriam fazer com eles. Então, em vez de vocês entrar com tanta sangria, com tanta violência, vamos fazer um tratado? Vamos fazer um acordo. E aí Naás vai e fala com o povo de Jabes de Gileade: olha, eu até aceito fazer um tratado com vocês, desde que nesse tratado eu possa ferir o olho direito de vocês. E eles literalmente não tinham saída. Então eles vão lá e fazem uma contraproposta, né? Não, então espera 7 dias. Se não vier socorro ao nosso favor, nós entregamos os nossos olhos, nós entregamos as nossas vistas para vocês.
E aí, essa história, ela conta bem o início do reinado de Saul, antes de Saul ser rejeitado pelo Senhor. E Saul estava, assim, léguas de distância da cidade de Jabes de Gileade, mas acaba ficando sabendo o que estava acontecendo ali na cidade dos hebreus. E ele se levanta, né, posicionado para interceder em prol daquela cidade, daquele povo. Ele convoca vários soldados e ele finalmente ganha aquela batalha, ele consegue livrar a cidade de Jabes de Gileade das mãos dos amonitas, ele vence os amonitas, e essa vitória fica como declarada que o povo realmente estava ali aceitando Saul como rei naquele tempo, antes de tudo de ruim acontecer com Saul. Foi essa vitória de Jabes de Gileade que meio que coroou Saul diante dos homens, né, que ele recebeu a aprovação do povo mesmo. E essa história, gente, ela fala muito ao meu coração porque eles estavam tão desesperados que eles iriam aceitar o acordo de entregar o seu olho direito, de deixar o seu olho direito, porque Naás queria não somente invadir as terras, ele queria também humilhar aquele povo. E é exatamente isso que o diabo faz quando ele fere os nossos olhos. Ele nos humilha na opressão, na crise psicológica, no transtorno psicológico, quando ele oprime a nossa mente e ele consegue nos deixar extremamente vulneráveis para que nós possamos fazer qualquer tipo de acordo que ele quer fazer. Nesses acordos, nós estamos entregando nossos sonhos, nosso casamento, nossa profissão, nossas empresas, nosso ministério, porque no desespero e com o olho ferido, você não tem mais percepção de uma vida plena na presença do Senhor. E aí eu te faço essa pergunta: o que é um olho direito? Gente, o olho direito, naquele tempo principalmente, era o olho que os soldados usavam para as guerras, né? Era o olho que eles conseguiam ali manejar as suas armas. Era o olho, gente, que dá toda uma percepção. A visão, na verdade, ela é muito importante porque por mais que a nossa visão seja muito limitada, se você tampa um olho, pode tampar o olho direito, você vai ver que você não consegue ter dimensão desse lado. Você consegue ter uma dimensão mínima desse lado aqui, porém você não consegue ter muitas habilidades em meio às batalhas, porque com o olho ferido, a gente perde a visão, e a gente sente muitas dores ao fato de você ficar ali sofrendo por muito tempo, chorando por conta da sua visão e não consegue ter dimensão de que o tempo está passando, de que as coisas estão acontecendo e você ali chorando em meio à batalha. Um soldado com os olhos feridos, ele é um soldado ele é uma presa fácil no meio do campo de batalha. Ele não consegue correr com muita facilidade, ele não consegue manusear uma arma, ele não consegue se esconder porque ele não consegue ter dimensões do externo, ele é pego de surpresa no meio da batalha porque você perde a sensibilidade pelas costas. Já viu quando você tá bem plena, sentado em algum lugar assim, e você sente quando tá vindo alguém? Por quê? A nossa visão, ela tem percepções que vão até além do nosso plano geográfico. A visão é muito importante para nós, principalmente quando se trata da visão que nós temos sobre nós mesmos e sobre a nossa vida em todo. Eu comecei esse vídeo perguntando como é que você se vê em uma foto, em vídeo, diante de um espelho, porque o diabo, ele tem ferido as nossas visões, distorcendo a nossa imagem sobre nós mesmos. E ele não tem esperado as meninas crianças chegarem na fase adulta, na fase jovem, para ferir os olhos delas, não. Ele tem ferido a identidade de muitas meninas ainda na infância, e essa é a nossa realidade. Muitas vezes o diabo feriu os nossos olhos ainda na infância, e a gente vem carregando na vida adulta as feridas que aconteceram lá na infância. A rejeição, os complexos de baixa autoestima, as comparações que nós temos com os coleguinhas de escola, com as primas, porque ela tinha um cabelo de um jeito diferente do seu, porque o corpo dela era diferente do seu, porque você ouviu quando criança uma crítica que ficou ali colada no seu coração. E você foi desenvolvendo algumas distorções ao longo da sua vida. Resultado disso: muitas vezes nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos nos posicionar, nós não conseguimos cumprir um propósito de vida, responder ao nosso chamado, você não consegue se sentir valorosa na sua profissão, no seu empreendedorismo, você não consegue se sentir amada o suficiente, porque sempre falta um elogio para te preencher e esse elogio não vem dos lábios de um homem. Muitas vezes você se submete a permanecer em um relacionamento tóxico, porque você acha que aquela pessoa é a única pessoa que vai te enxergar com um pouquinho de beleza que seja. E aí você se submete a ficar naquele relacionamento por muito tempo, porque com a visão ferida, a gente faz alianças com muitas coisas que não são da vontade do Senhor para as nossas vidas, com uma amizade, com um lugar geográfico, com uma empresa que faz com que você se sinta menos valorosa. Enfim, quando a gente tem a visão ferida, como diz o próprio Naás na história da Bíblia, ele consegue nos humilhar.
Ele consegue nos manter em ciclos repetitivos durante muitos anos. E talvez nós não temos percepção de que os nossos olhos estão feridos. E que a forma como nós estamos vivendo a nossa vida, muitas vezes não nos posicionando para recebermos cura, para vivermos a totalidade das promessas do Senhor, para sermos excelentes em muitas áreas das nossas vidas, pessoal, de não se enxergar bonita, de não cuidar da sua aparência porque você já desistiu de ser bonita, porque você não acredita na sua beleza, você não cuida mais dela. Se o inimigo ele consegue ferir a sua visão, ele te tira de todo o seu propósito, porque por muito tempo dentro das igrejas foi pregado que a vaidade era um pecado. E de fato é bíblico que fala lá no versículo que Paulo está nos dizendo que a beleza da mulher não está nos penteados, não está ali na roupa, não está ali nas maquiagens, nos acessórios. Isso é muito fato. A beleza vem de um espírito manso e humilde, ou seja, vem de um interior. Mas quando o seu interior está curado, está transformado, está ali cheio das digitais do Senhor no seu processo, o ato de se cuidar não é uma vaidade, é um valor que você encontrou em Jesus e começa a se cuidar por beleza, porque Jesus é belo. Embora a palavra do Senhor vai nos dizer que ele tinha aparência de homem de dores, porque o propósito do Senhor era um propósito pesado, o Senhor está na beleza. Quando você contempla as obras do Criador, a natureza, o sol, a lua, o próprio homem tão perfeito, tão funcional, a gente vê a beleza do Criador. Jesus está no belo. Jesus está nas mulheres belas. E eu não estou falando, amadas, de um padrão, de um estilo de roupa. Eu não estou falando de um estilo de acessório. Eu não estou falando de você andar toda empoderada ou com saias até os pés, todas chiques, de salto alto ou de terninhos, parecendo aquelas mulheres super tendenciosas. Eu estou falando da sua identidade ser bela em Cristo. E ali você consegue desenvolver o seu estilo, do jeito que você é, na peculiaridade que você é, mas sendo bela, tendo uma essência de beleza, uma beleza que vem de dentro para fora. Eu vou dizer algo que pode, assim, para algumas mulheres vão soar assim, ai meu Deus do céu, mas é impossível você ser bela por dentro e não ser bela por fora. A mulher que diz que é bela por dentro, mas ela não é bela por fora, eu não estou falando de padrão estético. Eu estou falando de uma beleza que flui da sua identidade, da minha identidade no Senhor Jesus. Eu não estou falando de processos estéticos, eu não estou falando de roupas de marca, eu não estou falando de acessórios de ouro, eu estou falando de uma beleza externa que reflete o interno. Da mesma forma, é impossível ser bonita por fora e não ser bonita por dentro. Existem muitas mulheres que têm uma beleza midiática, elas são bonitas esteticamente, mas você vê nelas que falta beleza, que falta essência, que falta posicionamento. Às vezes se posicionam na autoridade humana, mas falta a beleza, a leveza, a essência que vem de uma mulher que tem a sua beleza num espírito manso e humilde. E o diabo nos rouba isso. Por quê? Existem muitas de nós que estamos vivendo os dois extremos. Nós queremos ser bonitas pelos nossos próprios méritos. E aí é uma linha muito fina, porque cruzamos a linha da soberba, a linha da vulgaridade, a linha de querer mostrar o nosso corpo além do necessário, além de querer competir com outras mulheres. E eu não digo somente de saias curtas, eu não digo somente de decote. Se você for uma mulher que tem a sua beleza na força do seu braço, você pode estar de saia até o pé, mas vai haver vulgaridade na sua forma de conduzir o seu corpo, de conduzir a sua beleza. Existem mulheres que não usam saias, que não usam saiões, vestidos até os pés, mas elas têm uma beleza essencial, de dentro para fora. Por quê? Estão seguras no Criador, estão seguras no seu Senhor. E aí, elas conseguem transitar em vários tipos, em vários estilos de roupas, sem causar nenhum tipo de escândalo, sem trazer nenhum tipo de mensagem que não seja santidade. Existem muitas mulheres que prezam a santidade, mas que são a expressão de uma dor muito grande, de um espírito que não foi cuidado, mas de um estético que diz ser santo, que diz ser cristão. Eu quero deixar bem claro que eu não estou fazendo uma apologia a doutrinas, a dogmas e nem defendendo a forma vulgar da mulher de ser. Mas a gente precisa falar com muita delicadeza, com muita sabedoria, sobre a beleza da mulher. E como eu estava dizendo, o diabo ele tem ferido os nossos olhos. Ele tem feito com que muitas de nós, com os olhos feridos, transitamos para esses extremos. Às vezes, com o seu olho ferido, você quer ser bonita a todo custo e transita para a vulgaridade. E vulgaridade não fala de tamanho de roupa, fala de comportamento, mesmo com roupa grande.
Com os nossos olhos feridos, a gente perde a nossa beleza, a gente não quer se arrumar, a gente não quer ser bonita, porque a gente desiste de nós mesmos. E se você não se sente bem, se você não se sente bela, ele consegue atacar todas as áreas da sua vida. E querendo ou não, a gente acaba fazendo alianças com o diabo. Quantas vezes eu entreguei os meus sonhos para Satanás? Eu conto aqui no canal do YouTube várias vezes que eu venho de uma história que eu carrego as marcas da obesidade. Então, desde criança, o inimigo me contou uma mentira e eu acreditei. Ele me disse que eu não era bonita, que o meu corpo gordo não seria aceito, que eu nunca seria amada, que as minhas coleguinhas, por serem magrinhas, elas sim mereciam ser felizes no amor e eu não. E eu fui crescendo cheia de traumas, cheia de complexos de baixa autoestima desde a infância. Ele me contou essa mentira, ele conseguiu ferir os meus olhos, ele distorceu a minha imagem. E o que é uma distorção de imagem? É um transtorno psicológico. É você ter uma alteração sobre a sua própria imagem, ou seja, você se vê no espelho, mas você potencializa um defeito seu. Vou dar 2 exemplos. Às vezes você está acima do peso, você tem um sobrepeso, porém você consegue se enxergar horrorosa, você consegue se enxergar como uma mutação, e você vai se ali se denegrindo, lançando palavras contra você, você se vê em fotos, em vídeos, e você é a primeira a se criticar. Às vezes você é muito magrinha e você, quando se olha no espelho, você potencializa a sua magreza, você vê além do necessário. Acontece isso com pessoas altas, com pessoas baixinhas. Nós temos biotipos diferentes. E quando nós temos distorção de imagem, qualquer que seja o seu biotipo, ele sempre vai receber uma alteração. Você nunca vai conseguir se enxergar com os olhos reais, com os olhos do padrão real que você é. Você vai sempre potencializar algo que você disse que é seu defeito, seja o seu cabelo, o seu nariz, os seus olhos, os seus dentes. Quantas pessoas, quando olham no espelho, quando se veem em fotos, não gostam dos dentes e param de rir. Eu tive uma distorção de imagem em relação ao meu sorriso e, como eu estava dizendo, eu vim trazendo as marcas da obesidade durante toda a minha vida. E quando eu me converti, o Senhor começou a me tratar a minha identidade, tratar a minha beleza. Então o Senhor foi tirando para fora algumas coisas que estavam até então ocultas dentro de mim. A distorção de imagem era algo que estava oculta. Eu não conseguia ter dimensão de que o que eu via diante do espelho, nas fotos e em vídeos, era uma distorção de imagem. Para mim era a realidade do meu corpo. Quem vai dizer que eu tô mentindo, gente? Por mais que as pessoas falavam, Ju, não tem nada disso, você tá exagerando. Eu estava vendo. Quem vai falar que aquilo que eu tô vendo é mentira? Quando o Senhor começou a me tratar, ele começou a falar, filha, existem alguns complexos de identidade, alguns complexos de inferioridade dentro de você. E aí eu fui entender que o que eu tinha nos meus olhos, a vida inteira, desde criancinha, desde os meus 6, 7, 8, desde a época de escolinha, era distorção de imagem. Então o Senhor começou a fazer algumas mudanças em mim, trazer algumas realidades bem visíveis para minha mente, me mostrando que eu tinha distorção de imagem. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração, trabalhou muito os meus processos de identidade, me trouxe algumas curas, algumas seguranças, mas não era tudo. Eu tenho outro devocional gravado aqui que eu conto sobre a história do cego Bartimeu, né, do cego de Betsaida, me desculpe. E ali fala sobre um processo de curas que o Senhor fez na visão dele. E no primeiro momento que o Senhor toca, ele começa a enxergar as pessoas como árvores, ou seja, como sombras. E muitas vezes quando o Senhor começa a fazer esses processos de cura na nossa vida, a gente começa a ter pequenas curas pontuais e graduais no meio do caminho, mas que ainda não são as curas completas. A gente ainda está em processo de sermos curados. E quando eu comecei a ser curada, eu achei que o pouquinho que Deus tinha trabalhado em mim já era a cura 100%. Só que ficou alguns resquícios dos meus complexos de baixa autoestima. Ainda ficou na minha mente, no meu coração, algumas inseguranças, alguns traumas que não foram tratados, alguns traumas que não foram falados por mim, mas que existiam dentro de mim. Só que eu fui viver minha vida. Eu fui ser plena nos processos, eu achei que eu tinha vivido tudo que eu tinha para viver. Só que eu continuei carregando alguns complexos dentro de mim. Entre esses complexos, tinham complexos de não aceitar ser amada. Gente, eu aceitei não ser amada. Eu achava que era impossível alguém se interessar por mim, eu achava desinteressante, eu não via que no meu padrão eu poderia ser amada por alguém, que eu era acessível de alguém. Então, assim, eu não conseguia aceitar o fato de que alguém gostaria de mim do jeito que eu era. Então, eu fiquei buscando um corpo perfeito durante muito tempo. Me submeti a remédios, a cirurgia bariátrica, a tratamentos, e a dietas, e remédios, e dietas de novo, a loucuras, a jejuns longos. Tive muitos efeitos colaterais porque eu queria o quê? Ter um corpo perfeito para estar dentro de um padrão. Aí sim, eu seria apta para ser amada e também para amar. Então, eu me fechei dentro de uma bolha. Em meio a esse tempo, desses processos, eu conheci uma pessoa que se interessou por mim, me envolvi com ela e comecei a aceitar eu fiz aliança com Satanás.
Porque eu comecei a aceitar aquele relacionamento tóxico, tudo aquilo que aquela pessoa queria lançar em mim. O que ela lançava em mim? Desrespeito, traição, rejeição, me usava como objeto sexual e depois ia embora, não tinha respeito, não tinha fidelidade. E por eu achar que ela era a única pessoa que me veria bonita, que foi a única pessoa que eu passei a ser interessante para ela, eu aceitava aquilo. E aí, com isso tudo, os meus olhos começaram a ser cada vez mais feridos, porque não foi somente a minha autoestima que foi ferida. Também eu comecei a ser ferida a visão que eu tinha sobre o amor. Então, amar e ser amada naquele momento para mim, com aquela visão de ferida que eu estava, começou a ser pensar que só o fato de ter alguém era amor. Ah, ele não me respeita, mas tá comigo, me procura, tá comigo um dia. A visão que eu tinha sobre o amor também foi ferida. E muitas outras visões. Quando eu comecei a me sentir feia, quando eu comecei a me sentir sem valor, quanto mais alianças, né? Eu fiz aliança com aquele relacionamento, quanto mais alianças a gente faz com tudo aquilo que o diabo quer que a gente se prenda, mais escrava do inimigo a gente fica. E aí eu comecei a me sentir sem valor para a área sentimental. Depois eu comecei a me sentir sem valor para a área profissional, sem valor para a profissão. Eu lembro que eu fazia faculdade de psicologia e na faculdade eu já pensava assim, o que eu vou ser quando eu me formar? Porque eu não sou boa, eu não sou bonita, então com certeza as minhas colegas de classe, elas vão conquistar empregos maravilhosos, mas eu não. O complexo de baixa autoestima, o meu olho ferido me fazia a gente me colocar abaixo de zero em todas as áreas da minha vida. Depois que eu me converti, que mesmo que o Senhor Jesus começou a fazer grandes coisas dentro de mim, processos de cura, de restauração, de conversão, de santidade, eu vivi grandes curas da parte do Senhor. Eu vivi grandes testemunhos, mas ainda faltava a cura completa dos meus olhos sobre mim mesma. Ainda havia vigas nos meus olhos. E quando o Senhor começou a me curar, eu falei, Deus já começou a agir, é isso aí mesmo, é o máximo que o Senhor tem para minha vida. Só que passou muito tempo, né? Eu continuei bloqueada, eu não conseguia me abrir pro amor, eu não conseguia me sentir amada. Às vezes eu via um rapaz bonito e falava assim, vou nem criar expectativa, esse cara nunca vai olhar pra mim. Esse homem bonito desse jeito, ele vai procurar o quê? Mulheres com corpo perfeito, mulheres que têm beleza. Eu não sou bonita. E eu me colocava ali, gente, abaixo de zero. Eu tinha rompido em muitas áreas da minha vida, mas nunca vivi a totalidade dessas áreas da minha vida. E aí o tempo passou. Um belo dia, eu tinha feito um procedimento estético, um procedimento de ortodôntico, né, de dentista. E o procedimento, ele teve um efeito colateral um pouco negativo. O meu dente, ele veio um pouco pra frente, né, quando eu tirei os dentes cisos. Os meus dentes vieram pra frente, eles não tiveram onde suportar e o meu dente deslocou. Mas isso não de um dia pro outro, né, veio de um tempo de processo. E aí um dia eu tava olhando no espelho e falei, gente, meu dente tá estranho, meu dente não era assim. Como assim? Aí quando eu comecei a observar o meu dente, falei, gente, eu tô horrorosa, meu dente tá todo deformado. Meu Deus, meu dente veio pra frente e eu nem percebi. Aí no mesmo dia eu fui tirei fotos, um monte de selfie sorrindo, né, aquele sorriso sem graça. E eu comecei a ficar desesperada, porque o meu dente estava todo pra frente, todo pra frente. E aí, eu tava passando por uns processos muito difíceis financeiros, né? Então, eu não conseguia, naquele momento, parar pra buscar tratamento, por mais barato que fosse. Eu não conseguia fazer esse tratamento naquele momento. Gente, eu não conseguia mais sorrir. Eu não conseguia mais tirar foto sorrindo. E o meu sorriso é a minha marca. Tipo, eu fico sempre sorrindo, né? Eu não conseguia sorrir. Quando eu ia conversar com alguém, eu sempre dava uns passinhos pra trás, porque eu não queria que as pessoas observassem que o meu dente tinha ido pra frente. E aí, de uma pequena coisa, a minha mente começou, assim, a viajar, a ter uma distorção muito grande do meu sorriso, que é a minha essência, que é a minha identidade. Eu trabalho com vendas, ou seja, o tempo todo eu tô expondo a minha boca para falar com as pessoas, para atender as pessoas. Eu gravo vídeos aqui no YouTube, querendo ou não, os meus com o rosto, né, com o sorriso. Como a gente trabalha muitas vezes com as pessoas, sirvo as pessoas na igreja, sirvo as pessoas no projeto. Se eu não sorrir para as pessoas, às vezes a gente passa a ter uma mensagem errada, uma imagem errada para as pessoas. E ali o diabo começou a falar que o meu sorriso estava feio, mas ele não falava assim, assinado o diabo. Ele começou a colocar no meu pensamento que o meu sorriso estava feio, que a minha boca estava feia, que as pessoas iam reparar o tempo todo no meu sorriso, que estava muito para frente, que ninguém, homem nenhum, ia gostar de alguém com o dente para frente deformado. E aí, além de todos os complexos que eu tinha passado por conta da obesidade, daquelas sequelas, daqueles traumas que ainda ficaram, né?
Porque eu comecei a pensar que Deus já tinha feito tudo o que ele tinha para fazer nas minhas curas, no meu interno. Só que aí eu levantei e falei, então tudo bem, o Senhor já fez, já agiu, então eu vou viver minha vida. Só que, na verdade, Deus queria fazer mais na minha vida. E eu não conseguia deixar o Senhor agir mais, porque eu estava sempre colocando muitas prioridades na minha história. Ah, eu tenho que servir a igreja, eu tenho que cuidar da minha empresa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E raramente eu tinha tempo para me enxergar diante de Jesus e falar, Senhor, a minha beleza, como é que tá os meus olhos sobre mim mesma? Eu não tinha, eu não permiti o Senhor dar continuidade ao tratamento dos meus complexos. E aí eu comecei a ter esse complexo de baixa autoestima em relação ao meu sorriso. E eu comecei a ficar desesperada. Eu lembro que um dia eu fui pra frente do celular e eu comecei a treinar sorrisos onde eu não sorria com os lábios, só com os lábios, na verdade, né? Que não deixavam os dentes aparecer. E eu tentava fazer poses fechando os lábios, e Deus falou comigo assim, filha, se o diabo roubar o seu sorriso, ele te rouba do seu propósito. Por quê, amadas? Não era só sobre fechar a boca e não rir. Era sobre perder a minha identidade. Era sobre perder aquilo que é meu e o Senhor me deu. Quando o Senhor disse isso, filha, se o diabo conseguir, se ele conseguir roubar o seu sorriso, ele te rouba do propósito, eu tomei um susto. Porque para mim não era um problema espiritual o fato de sentir vergonha dos meus dentes. Para mim era um problema estético, mas o diabo tinha usado a distorção de imagem, porque ele potencializou o defeito que eu tinha encontrado nos dentes. De fato, os dentes tinham vindo pra frente, mas assim, não era uma coisa para me poder ficar trancada, não era uma coisa para poder ficar sem sorrir, não era uma coisa para ficar com vergonha das pessoas, era um problema que conseguia ser solucionável. Teria que ter um investimento? Teria, mas seria impossível? Não. E naquele momento eu fiquei, gente, assim, tão constrangida, porque eu entendi o que o Senhor queria falar comigo, mas olhando no espelho eu não conseguia ter segurança mais para sorrir. E aí eu comecei a desenvolver outros complexos de baixa autoestima, isso eu já cristã, na presença do Senhor, servindo a obra do Senhor. Posso dizer ousadamente que sendo até um pouco tanto quanto madura na obra do Senhor, mas vivendo complexo de baixa autoestima. E aí no meio daquilo tudo, eu continuei pensando que eu não era digna de amar e de ser amada, que homem nenhum se interessaria por mim. Eu comecei a ter vergonhas de apresentar os meus produtos, né, como vendedora. Às vezes eu queria, assim, um pouco recuar, tinha vergonha das pessoas. Eu sei que agora que eu tô falando sobre os dentes, todo mundo vai focar nos dentes. Mas, naquele momento, que era um silêncio e que eu não contava pra ninguém, pra mim, todo mundo tava olhando os meus dentes. Então, eu tinha vontade de conversar, assim, pra tampar os dentes, pra não falar com ninguém. Só que ele não tinha roubado simplesmente os dentes, né, de estarem às vistas, mas ele tinha roubado do meu propósito. Eu fiquei com vergonha de gravar vídeos na internet, eu ficava com vergonha de conversar com as pessoas no projeto que eu tenho, eu ficava com vergonha de alguém reparar que aquilo estava realmente fora do comum, de acordo com os meus olhos. E aí o Senhor usou essa situação do dente para me dizer, se ele te roubar o sorriso, ele te rouba do propósito. E não era sobre o sorriso em si que eu estava envergonhada, era em relação aos dentes. E ali, gente, eu fui assim me entregando, eu fui literalmente me atrofiando em muitas áreas da minha vida, com vergonha do meu corpo, agora com vergonha do meu sorriso. E o mais lindo de tudo, por mais que foram alguns meses com esses complexos, tá? Não foi de um dia para o outro que o Senhor começou a falar no meu coração. Eu vinha de algumas séries de inseguranças em relação ao meu sorriso, de algumas situações que eu realmente tampava o meu sorriso, de algumas situações que eu não queria me posicionar para as pessoas não verem os meus dentes. Eu tinha vergonha de olhar nos olhos das pessoas e alguém reparar o meu dente. Então, quando alguém ia me cumprimentar, eu virava os olhos de forma que a pessoa não focasse no meu rosto. E ali, quando o Senhor começou a falar, né, filha, se ele te roubar o sorriso, ele te rouba do propósito, eu entendi que havia muitas lacunas não preenchidas dentro de mim. Que haviam curas que Deus tinha começado a trabalhar, mas que por algum motivo eu tinha me levantado da mesa e me dado alta daquele processo de cura e não aceitado a cura por completo, não vivido a cura por completo. E eu comecei a perceber que, embora o tempo com o Senhor já tinha se passado alguns bons aninhos, havia dentro de mim alguns resultados que continuavam sendo zeros. E que a responsabilidade desses resultados serem zeros era da minha insegurança em relação a quem eu era, ao meu corpo. Eu já tinha mais de 30 anos e eu não abri meu coração para conhecer ninguém. E também nem aceitava ser amada por ninguém. Então não era sobre Jesus mandar alguém certo. Não era sobre a pessoa de Deus aparecer na minha casa no outro dia com um buquê de flores falando, eu vim enviado do Senhor. Eu não ia aceitar aquela pessoa, eu não me sentia digna de ser amada. E ali eu comecei, quando o Senhor, ele permitiu, né, essa exortação vir na minha mente, eu me fechei pra dentro.
Não para minha morte, mas para poder para poder ter um momento de reflexão. Meu Deus, há tanto tempo na presença do Senhor, tão perto de Jesus, mas ao mesmo tempo com tantos bloqueios, com tantos traumas, que Deus começou a me tratar há 5 anos atrás e até hoje eu não vivi essas curas. Por quê, Senhor? E aí eu comecei a entender, através dessa palavra que eu li para vocês, que eu tinha feito muitas alianças com o diabo, que eu permiti com que ele tivesse ferido a minha visão. Quando eu aceitei muitos amigos tóxicos que me colocavam para baixo, algumas amigas que aproveitavam da minha situação de ser muito gordinha da turma, e às vezes eu contava para elas assim, nossa, eu acho fulano tão bonito, eu tô interessada no fulano. Algumas amigas minhas faziam questão de pular na frente, de ficar com aqueles rapazes para poder expressar dentro delas que elas podiam e eu não. E tudo aquilo que elas faziam feria ainda mais a minha visão, mas eu aceitava fazer aliança com elas. Eu aceitava fazer aliança com aquelas amigas porque elas eram as únicas amigas que eu tinha. Eu tinha um colega, gente, que eu era amiga dele, mas depois eu descobri que ele não era meu amigo. Uma vez eu saí com ele e um rapaz ficou interessado em mim. E eu, com meus complexos, não quis aceitar nenhum tipo de investida daquele rapaz. Era um rapaz, não era feio, mas também não era o meu padrão de homem bonito, né? Não gostei dele. E eu lembro que, de forma muito pejorativa, de forma debochada, um amigo meu virou pra mim e falou assim, por que você não fica com ele? Ele é o máximo que você vai conseguir. E naquele momento eu fiquei tão triste, porque ele me menosprezou e ele falou que o máximo que eu conseguia era alguém que eu não que não foi me agradável aos olhos. E eu acreditei naquela maldita mentira, de uma certa forma, tão prejudicial, que a vida inteira, eu tinha 15, 16 anos quando eu ouvi isso, e 16, 17, 20, 30, 32 anos, eu carregava aquilo na minha vida, como se eu merecesse algo que não era bom para os meus olhos, era como se eu merecesse, não é menosprezando o rapaz, gente, eu quero que vocês entendam isso, mas sabe quando a pessoa vira para você assim, você merece um lixo, então aceita o que vem, não fica escolhendo as coisas, foi exatamente isso que ele quis dizer para mim. Eu fui ferida pelo inimigo, eu fiz alianças com as mentiras que ele me contava, com as mentiras que ele usava outras pessoas para contar, e fui levando a minha vida, achando que eu estava plena na presença do Senhor, já estou cumprindo meu propósito, já sei qual é o meu propósito, mas carregava dentro de mim a marca da distorção de imagem. E a distorção de imagem, que é um transtorno psicológico, é uma alteração na forma como a gente se vê, e muitas vezes a gente não tem percepção do tanto que ela nos impede de florescer. A forma como você se vê na sua profissão, a forma como você se vê no seu estudo. Como eu disse, às vezes eu me sentia tão pequenininha, estudando psicologia, já estava ali me sentenciando que eu seria para sempre um fracasso. A forma como você se vê no seu relacionamento, no seu casamento, às vezes você se vê tão feia, com um corpo assim, como se fosse o pior corpo do mundo, e você não consegue se relacionar com o seu marido, você não consegue sentir prazer, porque está o tempo todo pensando no que ele está pensando, você não consegue se entregar. Muitas mulheres, eu também já tive esse pensamento de achar que eu não era digna de responder o meu chamado, ministerialmente falando, porque eu não tinha um corpo perfeito. Então, peraí, deixa eu emagrecer primeiro, deixa eu fazer uma cirurgia plástica, deixa eu chegar em tal padrão de corpo, porque para mim, as mulheres bonitas que demonstravam a glória de Deus, né? Só elas que eram dignas de poder falar de alguma coisa. E eu vim trazendo esses complexos, assim, durante muitos anos da minha vida, que me impediu de florescer em muitas áreas da minha história, e foi me tirando de muitos caminhos de propósitos. E uma das coisas que mais, assim, me chateava mesmo era o fato de que eu não me sentia digna de ser amada. Aquilo pra mim era uma destruição, só que eu não falava com ninguém. Ninguém nunca soube disso. Ninguém soube o nível que o meu complexo de baixa autoestima fazia na minha própria vida. Era uma dor silenciosa, né? E a dor silenciosa é perigosa, porque a dor silenciosa, os estragos que ela faz são internos. É igual uma diabetes, né? Que é uma doença interna. Ela fica silenciosa ali durante muito tempo, e quando ela já explode assim, pra destruir a pessoa. Essa é o efeito colateral da distorção de imagem quando é silencioso, quando a gente não se abre, quando a gente não fala, quando a gente não busca cura na presença do Senhor ou em terapias, quando você não leva aquilo que você sente, aquilo que você se vê para o senhorio de Cristo. E eu não levava, eu achava que eu estava sendo curada, que o máximo que Deus conseguia fazer em mim era o que Ele já tinha feito de cura na minha identidade, porque Deus fez muitas curas, mas ainda faltava curas pontuais e específicas, como os complexos de baixa autoestima que eu trazia. E aí o Senhor permitiu essa história do sorriso, essa história que eu comecei a recuar de sorrir, eu comecei a ficar com vergonha de abrir minha boca, de expor, de falar, de me posicionar, de vender, de gravar vídeo na internet, para poder me dizer que ainda havia sequelas dentro de mim e que aquele momento era um momento de cura.
Eu precisava me voltar para o Senhor, eu precisava levar para o Senhor muito mais do que os meus pedidos pessoais de sonhos realizados, muito mais de que consagrações para que festas e eventos na igreja pudessem dar certo, porque quem serve a igreja tem hora que a gente chega nesse ápice, sabe? De só orar pelo ministério, de só orar para que Deus abençoe, para que Deus consagre, para que Deus envie, para que Deus providencie coisas para eventos de igreja, projetos que a gente tem. E raramente a gente cria esse hábito de orar por nós. E aí foi um tempo que o Senhor, ele foi muito, muito enfático na minha vida, porque ele tirou tudo que eu tinha, assim. Eu fiquei sem ministério durante um tempo. Eu fiquei só com minhas coisas pessoais mesmo. Tudo aquilo que roubava a mim de ser também prioridade. Eu não posso ser prioridade na minha vida, mas eu preciso ser prioridade na minha oração. Se você cuida de você em oração, você consegue dar frutos o ano inteiro. Você consegue dar frutos na sua profissão, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, no seu processo de espera, no seu ministério, na sua igreja. Quando a gente se cuida em oração, a gente consegue dar frutos o ano todo. Só que muitas vezes a gente quer fazer o quê? A gente quer orar pelos galhos da árvore. E a gente esquece do tronco, a gente esquece das raízes, a gente esquece da gente. E aí você pode ter muitos frutos em uma árvore, né? Você pode ter uma performance incrível no ministério, uma performance incrível na sua profissão, uma performance incrível na internet, mas tem momentos que a gente tá, nós e nós mesmos, sente aquele vazio, aqueles complexos, aqueles traumas que só você sabe que tem. Então, teve um momento que o Senhor, ele me podou completamente, ele me tirou tudo aquilo que era galho na minha vida, ele me podou. E quando eu fiquei sem ministério, quando eu não tinha liderança, quando eu não tinha cargo em igreja, quando eu não tinha nada que me roubava de ser prioridade, eu me voltei para mim mesma, eu me fechei para mim mesma, e aí eu comecei a ter um momento de pensar no que eu pensava, pensar no que eu era, pensar no que eu sentia, pensar no que eu queria para minha próxima temporada. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre a minha visão machucada, sobre a minha ótica embaçada, sobre a forma como eu me via, não era a forma como o Senhor me via, sobre os meus defeitos, que eu continuava potencializando eles, sobre as minhas inseguranças de me posicionar. Eu tinha avançado e avançado muito, mas eu não tinha avançado tudo. E não ser plena nas áreas que ainda estavam para ser curadas, como, por exemplo, a área de empreendedora, que eu tinha muita insegurança, por conta do corpo, por conta da beleza, a área sentimental, que eu não me sentia digna de ser amada, por conta de algumas áreas ainda não terem florescido, às vezes eu me sentia toda atrofiada. As conquistas que eu tinha ganhado, elas não me deixavam felizes muitas vezes, porque ainda faltava áreas na minha vida para florir num todo. E aí o Senhor foi podando, ele foi tirando algumas responsabilidades, alguns cargos, eu fiquei sem nada, fiquei somente comigo, com a minha família e com a minha profissão. Eram as únicas coisas que eu tinha que me preocupar. Então eu fiquei assim um pouco mais enxuta para poder ter tempo para pensar em mim, para recalcular a rota, para me fechar para dentro, para poder refletir o que estava acontecendo dentro de mim. E nesse momento eu comecei a ser tratada pelo Senhor, a curas que ainda não tinham sido 100% curadas, e alguns processos que o Senhor começou a trabalhar em mim, mas por algum motivo eu me levantei, me dei alta e não permiti o Senhor continuar o processo de cura. E aí chegou naquele momento do sorriso, onde o Senhor permitiu que aquela situação fosse a situação que soasse como um tino. Opa! Ainda tem coisa aí dentro que não passou pelo senhorio de Cristo. Ainda existem processos aí dentro que não foram transformados à luz do Senhor Jesus. E Deus começou a falar comigo sobre visão, sobre a minha visão, sobre qual era a lente que eu estava me enxergando e enxergando a minha vida. Nesse processo, o Senhor começou a usar a palavra dele para me apontar que havia uma dor em mim, que estava passando durante muitos anos desapercebida, e usou essa palavra, né, ali em 1 Samuel 11, para me dizer sobre as consequências de um olho ferido. O que o diabo faz quando a gente não tem uma percepção real sobre tudo. E eu fiquei extremamente chateada, porque quando Deus começa a falar com a gente, quando ele revela, ou através de palavra, de cultos, de revelações, ou aquilo que ele faz de impressão no nosso coração, a gente começa a fazer uma viagem de regressão, né? Nossa, agora eu entendo as alianças que eu fiz. Era exatamente isso que Naas queria fazer com o povo de Jabes de Gileade. Ele queria tomar a terra da promessa deles. Ele queria fazer com que aquele povo fosse humilhado. Ele queria humilhar aquele povo, colocá-los abaixo de zero. E eu fui entendendo que o diabo tinha conseguido fazer isso em muitas áreas da minha vida, se não todas. Eu tinha passado uma situação financeira tão difícil e eu não conseguia encontrar em mim valor para me posicionar e sair daquela situação. Eu tinha entregado para Satanás o meu sonho da psicologia, porque eu precisei trancar a faculdade e eu achava que eu nunca mais conseguiria formar em psicologia. Eu fui só entreguei o sonho do relacionamento, eu não queria mais ser mãe, porque eu já tinha passado da casa dos 30 anos,
E eu falava assim, eu vou ser mãe com mais de 30 anos, eu vou ter muita dificuldade, eu já passava por todos os processos da obesidade, então eu tinha medo de engordar muito, não por estético, mas por saúde mesmo, e não conseguir emagrecer na gestação e perder algumas percepções com os filhos pequenos, né? Então eu falei, eu não quero ser mãe, eu não quero engravidar, então eu já tô velha, né? Talvez eu case com alguém que também não queira ter filhos e tá tudo em casa. Eu fui entregando para Satanás a minha terra. Eu fui entregando Jabes de Gileade para ele. Eu fui entregando tudo que ele tinha e ele foi só recebendo aquilo que era promessa do Senhor nas mãos. Por conta da forma como eu me via, sem valor, feia, gorda, com biotipo que eu dizia ser horroroso. Quantas vezes eu olhava nas fotos, nos vídeos, e falava, nossa, eu tô horrorosa, apaga esse trem, não posta esse vídeo, pelo amor de Deus. Ou quantas vezes as pessoas postavam fotos minhas, vídeos meus, e eu não assistia, porque eu tinha vergonha de me ver. Eu fui só entregando, fui fazendo alianças com Satanás. E aí, quando o Senhor começou a falar comigo, eu falei, meu Deus, quantas coisas eu entreguei pro diabo, quantas coisas eu entreguei para Satanás. E aí, gente, quando o Senhor começou a me constranger com as coisas que eu tinha, as alianças que eu tinha feito com o inimigo, eu lembro que um dia, nossa, eu tô assim, com muitas lágrimas nos olhos, eu fui pro meu quarto fazer uma oração e Deus estava falando comigo através de várias palavras, inclusive essa palavra de 1 Samuel 11. E eu fui pro meu quarto. E aí, chegando no meu quarto, eu fui assim, abrir o berreiro. Sabe? Quando você chora e dá aquela chorada enorme diante do Senhor. E eu falei com Deus algo que eu nunca tinha falado antes. O Senhor, eu não aguento carregar esse trauma mais. E aí eu fui contar para Jesus o quanto era difícil para mim carregar a vida inteira a dor do complexo de baixa autoestima, a dor da distorção de imagem. Falei com Deus que eu não conseguia me ver bonita, que eu não conseguia me ver valorosa, que os meus olhos estavam feridos, que os meus olhos estavam embaçados, que a lente que eu estava enxergando a mim e a vida que eu tinha era uma lente muito difícil de conseguir suportar, que eu não conseguia tirar aquela visão. Para mim, a vida inteira aquilo era muito verdade, então eu não conseguia tirar aqueles óculos de mim mesma. Eu fui falando com o Senhor o quanto era difícil carregar aquilo em silêncio, porque ninguém sabia dos meus traumas, as pessoas me viam felizes, rindo, sorrindo, cumprindo o propósito, sendo empreendedora, e as pessoas, nossa, como ela é segura, mas só eu sabia como eu não era segura, o quanto de dor havia dentro de mim, o quanto de complexos, de palavras de sabotagem, minhas e também dos outros, o quanto de alianças eu tinha feito com Satanás, o quanto ele tinha me humilhado a vida toda, desde a infância. Eu, assim, abri o meu coração para o Senhor e eu gritava. Eu estava sozinha em casa. Sabe quando você está sozinha em casa, você faz a oração que você pode se derramar na presença do Senhor? Eu falei com Jesus, eu não aguento mais essa visão, eu não aguento mais essa ferida nos meus olhos. O que eu posso fazer? Senhor, faz uma cirurgia nos meus olhos. E, amados, o Senhor, ele começou a me submeter a processos de secreto. Eu conto isso nos outros vídeos, e esse é uma extensão do que eu disse no outro vídeo, que foi o momento que o Senhor me pediu as minhas redes sociais, pediu o meu Instagram. E ali eu não quis entregar no Instagram, porque eu queria continuar fazendo a obra do Senhor através das redes sociais. O Senhor me exortou falando que ele não queria a minha performance, ele queria o meu tempo, ele queria um tempo de secreto comigo. E aí, com muito custo, com 15 dias de atraso em obedecer ao Senhor, eu entreguei o Instagram. E no primeiro dia que eu entreguei o Instagram, eu fui fazer uma oração pedindo ao Senhor porque eu não conseguia ver Jesus na minha vida. A minha visão estava tão cega que eu não conseguia enxergar Cristo agindo em mim. E de fato, Deus tinha me submetido a uns processos onde ele tinha ficado em silêncio. E eu achei que Deus estava me punindo, mas na verdade Deus não estava me punindo, ele estava me chamando para o secreto. Ele não queria conversar comigo nas redes sociais, ele não queria me falar através de reels, ele não queria falar comigo através de pregações esporádicas no YouTube, ele queria falar comigo pessoalmente. E para isso a gente precisava ter um encontro, e esse encontro foi no chão do meu quarto, esse encontro foi no secreto do meu quarto. E o Senhor falou comigo, eu não quero sua performance na internet, eu quero um tempo com você, eu quero o seu tempo. E aí eu fui pro secreto pro Senhor. Foi aonde no secreto, ali no meu quarto, eu, o Senhor e eu, que eu comecei a contar para ele o tanto de feridas nos olhos que eu tinha. A forma como eu conseguia me enxergar, a forma como eu não conseguia enxergar alguém bacana para estar comigo. A forma como o meu amigo tinha entregado o óculos dele e aquilo tinha ficado permeando dentro da minha mente durante mais de 15 anos. O quanto eu tinha insegurança em relação a amigas, porque eu sempre pensava que as minhas amigas mereciam ser amadas justamente porque as alianças que eu fiz lá na adolescência eram de amizades que todas as vezes que eu contava que estava interessada em um rapazinho, elas iam lá, ficavam com eles primeiro, para poder mostrar para mim que elas eram dignas e não eu. E aí eu fui contando para Jesus coisas que eu nunca tinha falado, mas sempre tinha sentido. E foi no secreto que o Senhor começou a tratar a minha visão. Tem uma história na Bíblia que eu até falei num outro devocional e comentei aqui, sobre o cego de Betsaida, onde o Senhor tira ele do povoado, toma ele pelas mãos, tira ele do povoado.
E o Senhor Jesus, o próprio Jesus, ele cura aquele cego em 2 etapas. Né? Na primeira etapa, ele põe a mão nos olhos, cospe, põe a mão nos olhos do cego e pergunta: e aí, o que você está vendo? O cego vai e responde: eu vejo as pessoas como sombras, como árvores. Ou seja, ele ainda via, mas com uma visão distorcida. E depois vem um outro processo, o Senhor toca de novo e ele vê claramente. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre uma cura que acontecia em processos, né? Não era uma cura imediata, mas era uma cura de processos. E eu sentia o Senhor falando comigo: filha, vem para o secreto, que aqui no secreto eu vou fazer cirurgias nos seus olhos. Vem no secreto, tira dos seus olhos tudo aquilo que tem roubado você de me enxergar. E ali o Senhor foi me convidando para o secreto. Eu não quis abrir mão das redes sociais no primeiro momento que ele falou. Eu fui protelando. Só que teve um dia que eu sofri uma crise de identidade muito grande. E ali eu não tive outro jeito a não ser me render na dor. Falei: Deus, eu não aguento mais o Senhor, mas eu já te disse que é para você tirar os olhos daquilo que rouba os seus olhos de mim. Vem pro secreto, vem pro secreto. Tem aquela música do Aladim que fala assim: o mundo ideal, um privilégio ver daqui. Essa música, ela fala sobre o mundo ideal que ele mostra pra gente. Eu falo que essa música é a música é a música que Deus canta pra gente. Quando essa música fala o mundo ideal, um privilégio ver daqui, me faz, assim, pensar que essa realmente é uma fala de Deus com a gente, que é quando Jesus entra nas nossas vidas, nos toma pelas mãos e ele começa a nos mostrar o mundo ideal com os olhos dele, com a ótica dele. Porque por mais que Jesus ele faça uma grande cirurgia nos nossos olhos, e restaura os nossos olhos, reseta os nossos olhos, a gente precisa de novas referências. E só Jesus tem a nova referência que a gente precisa fazer. Então não é só sobre ser curado, é sobre como que você vai enxergar as mesmas coisas agora com uma nova percepção. E ali no secreto, o Senhor começa a revelar pra gente os segredos que ele tem pros filhos, segredo que Jesus tem pros amigos. E Deus não revela secretos para quem não tem tempo para ele. Então, no secreto, o Senhor foi me submetendo a processo de maturidade, a processo de revelação. E quanto mais no secreto a gente tem com o Senhor Jesus, mais ele vai revelando quem ele é. E quando Deus revela quem ele é instantâneo que ele também revela quem nós somos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Nós somos criados para termos relacionamentos com o Senhor. Existe cura quando a gente gasta o nosso tempo em amor com a presença de Deus. E o Senhor, eu fui perguntando para Deus, Senhor, mas como que eu posso ser curado? Porque eu queria cura. E o Senhor dizia para mim: filha, apenas me contemple. Apenas me contemple. Que contemplar Jesus, ver Jesus na minha vida, voltar a ver Jesus na minha vida, porque eu fiquei um tempo que eu não via Deus agindo. Contemple. Aonde eu for, você vai. O que eu fizer, você faz. O que eu falar, você fala. E a sua segurança é estar em ser como eu sou. A identidade é ser como eu sou. É estar segura de ser como eu sou. E aí você é como eu quero que você seja. E aí eu fui entendendo que olhar para a glória de Deus era a minha cura. Mas a glória de Deus, ela não é um exame médico, que ele vai lá e pinga um colírio e eu consigo enxergar as letras daquele exame maluco, embaçado, e depois desembaça tudo. A glória de Deus, ela é um processo. Porque vamos supor que o Senhor está a 100 metros, um exemplo, 100 metros de distância. Gente, se você enxergar Jesus 100 metros de distância, você pode até ver ele, pode até saber que ele está ali, pode até ter ouvido falar sobre ele, pode até conhecer sobre ele, mas se nós estamos distantes, mesmo conhecendo ele, se nós estamos distantes, a gente não tem percepções impactantes dele na nossa vida. Se a gente anda mais 50 metros, a gente começa a ver Jesus um pouco mais diferenciado, a gente consegue definir como que ele está vestido. Se a gente anda mais 40 metros, a gente fica 10 metros do Senhor, 10 metros do Senhor, e a gente consegue ter uma dimensão maior de como ele é. Se a gente anda mais 5 metros, a gente fica 5 metros de distância do Senhor, e aí a gente começa a contemplar como é a fala dele, como é o tom da sua voz, como é o jeitinho dele, como é o perfume dele. Tá, chegou no meu quarto. Quando a gente anda mais 4 metros, a gente fica um metro de distância do Senhor. E ali, quanto mais próximo de Cristo nós estamos, mais próximo nós estamos do espelho que revela a glória de Deus para as nossas vidas. O que eu precisava naquele momento não era de uma revelação de Deus. Eis que eu mando te dizer que você é bela, porque isso eu já tinha ouvido há bastante tempo. O que eu precisava era de um
impacto nos meus olhos, algo muito mais radical do que só ouvir. Eu precisava que Jesus tocasse em mim, que o poder dele penetrasse nas minhas pupilas. Eu precisava que Deus fizesse uma raspagem de cataratas, que ele tirasse as minhas vendas. O que eu precisava, eu falava com o Senhor, Deus, eu não preciso de uma curinha, eu preciso do seu poder nos meus olhos, para que eu possa me enxergar, não para ser simplesmente bonita e andar por aí, ai, como eu sou bela, mas segura da minha identidade, segura do meu propósito, e isso eu não consigo ser humanamente o suficiente. Eu preciso da cura do Senhor. E foi em processos que o Senhor foi tirando as escamas. E por incrível que pareça, nesse mesmo tempo, eu comecei a ter alguns problemas de vistas, por conta de muita tela, de muita luz, porque eu trabalho com computador o tempo todo, leio muito em telas, eu comecei a ter algumas visões, né? Algumas falhas em leitura, isso fisicamente falando. E os meus olhos começavam a lacrimejar muito, e na hora de ler algumas coisas, eu tinha que ficar assim, estendendo os olhos, eu não conseguia ler letreiros distantes mais, Deus, até a visão física da comprometida. E ali eu precisei fazer um exame físico, né? Um exame para poder ver o nível de defeito que estava tendo nas minhas vistas. E a moça tinha falado comigo assim, mas as suas vistas, elas só estão cansadas, elas não estão, tipo assim, comprometidas. Se você tiver um descanso de tela, as suas vistas vão conseguir, né, refletir a luz do sol, porque eu não conseguia ler muito bem mais, porque eu parecia que eu tinha que estar o tempo todo, eu precisava de luz para poder ler, sabe? Eu não conseguia ler coisas naturalmente mais. As minhas vistas tinham acostumado com as telas do celular. E a moça falou comigo, olha, tá, tudo bem, você realmente, se você quiser usar um óculos para leitura, a gente te indica, mas a gente te indica o descanso de tela. E aí eu voltei para casa, assim, chocada. Eu preciso do quê, moça? Do descanso de tela? Eu preciso de descansar o celular? Ela que aí as suas vistas vão conseguir acostumar com a luz natural de novo. Eu conseguiria ler a leitura pequena sem o estímulo de luz do celular. Eu precisava de descanso de tela. Aí eu, Senhor, até as minhas vistas físicas precisam de descanso de tela. E aí eu fui para o secreto do Senhor, fui ler a palavra do Senhor à luz natural, sem ter um telefone, lendo o tempo todo. Eu fui viver processos de, como diria a música do Aladim, de viver o mundo ideal. E a música fala que privilégio ver daqui. Gente, é um privilégio quando o Senhor nos leva para o secreto, quando Ele nos faz descansar os olhos daquilo que faz com que a gente veja tudo com luz artificial, uma vida artificial, uma tela artificial, beleza artificial, chamado artificial, vida empresarial artificial, tudo. Ele tira tudo artificial das nossas vidas e nos faz descansar dessa visão artificial, dessa luz artificial, para que Ele possa nos ensinar o que é o mundo ideal. O secreto, além da cirurgia, né, que o Senhor nos faz, a gente precisa de novas impressões. Você precisa de alguém que te explique o mundo ideal, que te explique a vida com uma nova ótica. Depois que você faz uma cirurgia, você vai olhar, vamos supor que você zerou o seu reset dos seus olhos. Quando você olhar no espelho, a primeira coisa que você precisa ver e ouvir é alguém te dizendo: você é bela, você é bonita, você merece ser amada, você merece abrir o seu coração para amar, você é digna de ser uma grande profissional, você é alguém bonita, você é empoderada, você é cheia de dons, os seus talentos são incríveis. Nós precisamos de alguém que nos faz ver a nova visão com os olhos de olhos saudáveis que só Jesus tem. O secreto, ele é um convite que o Senhor vai sempre nos fazer para que a gente possa se fechar para dentro, e de dentro desse momento de secreto, desse tabernáculo que é o encontro nosso com o Senhor, nós vamos poder ter curas que no dia frenético, na rotina doida que a gente vive, a gente não consegue ter dimensão de que algumas coisas estão acontecendo em nós e ao nosso redor. O secreto, ele é esse estímulo, ele vai disciplinar em amor. Deus, eu lembro que nesse momento o Senhor, eu falava com Deus, né? Senhor, eu não consigo ver o Senhor na minha história. E o Senhor ali no secreto, ele disse: filha, não é que eu não estava na sua história, eu estava te esperando aqui, você que estava em outros lugares na qual eu não queria te encontrar lá. E parece que ele tira, né? Ele nos dá essa sensação de perda da presença dele, porque ele quer nos levar para um lugar onde só ele e nós estaremos. E ali no secreto vai acontecendo esses encontros impactantes com a glória de Deus, com a revelação de quem Ele é. E ali está a revelação de quem nós somos. A gente precisa fechar os nossos ouvidos, fechar os nossos olhos, para que a gente consiga ser restaurada a visão de acordo com aquilo que Jesus quer que a gente enxergue, que a gente ouça aquilo que Jesus quer que a gente ouça. Amadas, a distorção de imagem tem tirado muitas de nós do nosso propósito, tem impedido muitas de nós de florescer em muitas áreas. Mas não é uma realidade que Jesus quer para as nossas vidas. O Senhor quer nos levar para o secreto, Ele quer nos revelar todos os dias, pequenas e grandes,
potências da glória dele, mas distantes. A gente tem uma visão muito pequenininha da glória do Senhor. Se nós estamos 100 metros, nós precisamos andar 50, 10, 5, 1 metro, até a gente ficar agarrada com Cristo ao ponto de falar: Jesus, hoje eu entendi que a minha cura está no seu abraço. Quando acontece essa troca, eu troco tudo para receber a cura só do Senhor. Jesus, eu não quero me olhar no espelho com olhos vulgares, eu não quero usar uma roupa como instrumento de sedução, eu quero usar uma roupa e ser bela do jeito que o Senhor quer que eu seja. Deus, eu quero fazer a sua obra e eu não quero chegar nos lugares inseguros em relação ao meu corpo, eu quero chegar e ser assim, alguém que vai levitar na presença das pessoas, as pessoas vão olhar para mim e falar: nossa, que menina é essa? Que mulher é essa? Eu quero chegar na faculdade, Senhor, e eu não quero sentar mais no fundo, eu não quero vestir uma roupa que esconde as minhas dobrinhas ou que esconde a minha magreza. Eu quero usar uma roupa que vai valorizar o meu ser. Eu quero comprar roupa hoje, Senhor, e o Senhor ir comigo me dizendo qual é a roupa que me alegra, qual é a roupa que agrada o Senhor, porque vai ser a roupa que vai expressar a minha beleza para Ti. Nós precisamos dessa dependência de Cristo como mulheres, porque o Jesus que se importa com as mulheres, Ele quer curar cada uma de nós das feridas que o inimigo colocou nas nossas vistas. Amadas, o Senhor se importa demais com cada uma de nós. Mas existem curas que vão acontecer por processos. E quanto mais tempo a gente gastar com Jesus, mais nós vamos conhecer dele. E mais perto da glória. Gente, o que vai curar os nossos olhos é o poder da glória de Cristo que está nele. E se está nele, está perto dele. Se nós estamos longe, não tem como ser curado. Aproxime-se do Senhor Jesus. Abre o seu coração assim e fala: é Deus. Hoje a gente precisa ter uma conversa, um particular entre pai e filha. E conta para ele das alianças que você fez. Pede o Espírito Santo para te trazer na mente as alianças que você fez. E não aceita viver mais um dia sequer, a não ser submetida pelo seu pai a um processo de cura. E eu vou falar de novo, gente. A cura está na glória de Deus. Na proporção que a gente vê a glória de Deus, que a gente enxerga Deus, que a gente contempla Deus, nós seremos curados. E isso só vai acontecer quando nós estivermos aproximando. Não precisa de você chegar pertinho dele para começar a vislumbrar a glória dele, não. É só caminhar que as coisas já começam a fluir, que seus olhos já começam a se abrir, que você já começa a falar: meu Deus, tem infecção saindo, tem viga saindo. E aí você começa a olhar para o lado e aquilo que parecia impossível começa a ser possível. Aquilo que você tinha vergonha, agora você tem autoridade, porque tudo que você começa a ver agora é com a ótica de Cristo. Eu não vejo solução pro meu problema, mas tá caminhando e se consegue. Vejo solução pro meu problema sim. Nossa, eu não me sinto bonita. Pera aí, tô começando a me sentir mais bonita do que ontem. O propósito vai sendo revelado. A gente não vê mais as coisas como sombras, mas na proporção que a gente caminha para Cristo. Caminha, mais impacto com a glória dele nós vamos tendo. E é testemunho de cura na certa para as nossas vidas. Amadas, eu queria dividir com vocês a palavra que me floresceu. E um processo de cura que é eterno, viu, gente? Quanto mais perto de Cristo, mais a gente vai vendo o mundo ideal com a ótica dele. E é um privilégio ver daqui, é um privilégio saber que você não tá sozinha. É como diz... lembra do filme do Rei Leão, que ele sai assim pra desbravar o mundo com o filhote? É aquilo, gente. É Jesus nas nossas vidas, é Jesus purinho nas nossas vidas. E eu quero te deixar esse convite pro secreto. O que, na verdade, me restaurou foi o tempo que eu me fechei para dentro e que eu permiti encontrar Jesus nos meus secretos. E é sobre isso que eu queria falar com você. Sobre essa cura e deixar essa interrogação. Eu comecei o vídeo perguntando: como é que você se vê diante do espelho? E agora eu te faço outra pergunta para encerrar esse devocional. O que tem roubado os seus olhos de Jesus? Remova essa viga dos seus olhos. Não permita fazer mais alianças com Naás, com os amonitas. Não permita estar em lugares que vai te cegar, que vai fazer com que você tenha pontos cegos na sua história. Não aceite a distorção de imagem como uma sentença. Eu tenho isso há muito tempo, desde criança. Não aceita isso. Não aceita. E nós ficamos por aqui. E até o próximo devocional. Um beijo pra você.